tão fácil contra um cara que trabalha 12 horas diárias, pega ônibus, tem conta para pagar, chega em casa cansado, ainda vai ter disposição para conseguir treinar na academia, quando você olha a escolha, não tem o mesmo peso. Estamos começando mais um episódio VIPcast e agora esse assunto que eu particularmente adoro, que é falar sobre saúde. E a gente está recebendo o Dr. João Paulo, nutrólogo, mais uma vez aqui, seja muito bem-vindo. Obrigado, gente, pela oportunidade. Vamos aí destrinchar, né, esse meio fitness, o meio do emagrecimento. Mas Que é muita hoje informação legal. o doutor trouxe, gente, um vídeo altamente polêmico, que com certeza você já deve ter visto, que é um treinador versus 30 gordos. Esse vídeo aí viralizou, muita gente comentando, falando, teve gente com pena, teve gente julgando, chateado, gente revoltada, enfim, a gente vai falar sobre esse vídeo. Só que inicialmente eu queria que o doutor João Paulo falasse um pouquinho dessa realidade que foi exibida no vídeo, de que para emagrecer depende apenas força de vontade. É tão simples assim, doutor? Pois é, a gente como profissional da saúde, a gente minimizar a questão da obesidade, a questão do emagrecimento em uma questão de escolha de sim ou de não, fazer ou não fazer, é colocar numa caixinha muito minúscula e desconsiderar toda a individualidade, toda a história daquele paciente, toda a sua ambientação sociocultural, toda a sua questão familiar. Quando a gente fala é uma escolha, até pode ser, é o que a gente chama, é uma meia-verdade, né? Por que eu digo isso? Porque você pegar uma pessoa, por exemplo, você pega um paciente homem, que só trabalha ali durante 6 horas por dia, ou seja, trabalha de manhã e à tarde está em casa. Tem uma boa alimentação, tem uma boa condição socioeconômica, tem uma boa condição para pagar academia boa, personal. Você vai dizer que a escolha dele é tão fácil contra um cara que trabalha 12 horas diárias, pega ônibus, tem conta para pagar, chega em casa cansado, ainda vai ter disposição para conseguir treinar na academia? Quando você olha a escolha, não tem o mesmo peso de um como é para o outro. E quando você passa a entender essa diferença, que você entende a individualidade de cada um, aí sim você pode fazer um processo, um tratamento correto. Mas reduzir geralmente isso numa caixa, dizer que a escolha, você está obeso porque você é preguiçoso, porque você é responsável, porque você não tomou as escolhas corretas que era para fazer, realmente é reduzir muito na caixinha e desconsiderar toda uma história por trás. Agora, existem 3 condições que eu queria que o senhor falasse, que eram as condições sociais, biológicas e também emocionais. Elas influenciam diretamente no Olha, emagrecimento? super influencia mais do que nunca. Hoje a gente passa durante um processo socioeconômico que você vê cada vez mais o índice de obesidade aumentando nas classes geralmente mais baixas, nas classes mais pobres. Por que isso acontece? Primeiro, e realmente graças a Deus, hoje a gente tem uma disponibilidade socioeconômica, disponibilidade de alimento muito maior do que era na década de 90, na década de 80. Só que junto a isso, não melhorou a condição de informação desse paciente, ou seja, são pacientes é uma classe econômica que continua muito desinformada. E além de estar desinformada, Nayara, entra tudo isso junto, ou seja, entra fator emocional, entra fatores psicológicos. Então, hoje, os índices de depressão e ansiedade atingem principalmente também as classes menos desfavorecidas e atingem as outras classes sociais mais altas também. Então você tem hoje uma pessoa que tem disponibilidade muito grande de alimentos supercalóricos e superindustrializados, você tem índice maior de depressão e ansiedade e você tem um ritmo de trabalho muito mais intenso. Quando você junta tudo isso nesse caldeirão, gera doenças crônicas, como a gente vê aumento da obesidade. Para ter ideia, a obesidade aumentou 47% nos últimos 5 anos na classe C e na classe B. Meu Deus, impressionante. Impressionante. Hoje você vê que até, falando, por exemplo, da classe A, hoje em dia se tornou padrão e, como é que eu posso dizer, um posicionamento, se tornou status, você ser magro, você ser forte, você tá ali correndo meio-dia, o meio-dia nem porque o sol nem deixa, né? Mas você correndo 6 horas da manhã, 7 horas da manhã na beira-mar e tirar uma foto legal para postar no seu Instagram, virou status social hoje fazer isso, entendeu? E agora sim, você falou em corrida e tudo, Uhum. agora vamos para o universo da academia. Existe realmente, doutor, a gordofobia, o preconceito das pessoas que estão acima do peso nas academias? Como é que é essa visão? Será que muitas pessoas que estão com sobrepeso deixam de ir à academia
por medo disso, desse preconceito, dessa visão das outras pessoas, de olharem e julgarem aquela pessoa que Aham. está acima do peso? Olha, sem dúvida existe, mas isso vem mudando bastante, porque os próprios donos de academia de rede, eles pararam para prestar atenção que a academia não é atrativo até economicamente para aquele sujeito que é o marombeiro, né, que gosta de ir para academia. E por quê? Porque esse perfil de cliente de academia não é geralmente é um cara que treina em outras academias, é um cara que constantemente muda. Então, quando ele torna a academia um ambiente mais inclusivo para atrair essas pessoas que querem melhor qualidade de vida, melhor saúde, são alunos que mantêm uma constância maior. Quanto a essa questão de ser inclusivo, de ter o preconceito e gordofobia, realmente tem um pouco, né? Principalmente em alguns esportes, mas eu vejo que realmente isso está mudando bastante. Ou seja, a academia está se tornando um lugar onde você vai buscar muito mais a qualidade de vida e até como ter um hobby, como um local de socialização, como um ambiente simplesmente para você ir, para ficar marombado, para você ir só simplesmente pela estética. Então, aí já fica a dica para você que Aham. frequenta a academia, não passar essa visão para aquela pessoa que está lá todos os dias lutando para emagrecer, né, É. doutor? E a Vamos gente, acolher e e, não julgar. e a gente até fala para você que está aí vendo a gente, para realmente não ter vergonha. E para você que está na academia e vê lá o cara que está acima do peso indo, a razão dele estar lá, a academia é feita especialmente para ele. Se você parar para pensar, a academia é o hospital do obeso, é onde ele vai se tratar, é onde ele vai buscar qualidade de vida, é onde vai começar a se exercitar, onde ele vai emagrecer. Então, se você está se sentindo assim, pense em tudo, mas menos que a academia é o seu lugar. Muito pelo contrário, a academia é o seu lugar principalmente. Mais do que o meu, se parar para pensar. Agora, doutor, assim, a gente sabe que o ganho de peso ele está muito atrelado ao emocional. Sim. E existem pessoas que elas descontam do alimento, na comida, as suas emoções, né? Ah, tô feliz, isso foi promovido no emprego, preciso comemorar, né? Vamos aqui comer uma pizza. É. Ou então tô triste, perdi o emprego, tô isso, tô assim, vou descontar na comida. Tem essa relação? É Tem. psicológico? Tem fundamento? Totalmente, totalmente. Eu vejo isso todo santo dia no consultório, se eu não diria se são todos, 90% dos pacientes têm isso. É aquilo, se tá feliz, come, se tá triste, come, se teve um dia legal com a esposa, com a namorada, come, se brigou com a namorada, come do mesmo jeito. Por que que isso acontece? Isso acontece quando a gente começa a ver a comida como uma válvula de escape, como um remédio, como um símbolo de felicidade. É como se, sempre que eu vou ter alguma questão de estresse, a comida vai ser meu clonazepam, vai ser meu ansiolítico. Isso, a gente dá um nome genérico para isso, para poder ser de melhor entendimento, a gente entende isso como se fosse um vício de dopamina, que hoje está muito em voga esse nome, né? O que é a dopamina? A dopamina, Nayara, é um neurotransmissor que ele é produzido, né? Sempre que a gente tem uma sensação feliz. O problema é quando a gente vê a comida como um sentimento de felicidade. Ou seja, a gente fica viciado em dopamina. Todo tempo a gente fica querendo buscar uma energia, um momento ali feliz, um momento feliz bem rápido, né? E um dado interessante, 68% das pessoas que têm depressão ou ansiedade, elas têm obesidade grau 1 ou grau 2, ou seja, isso está realmente intimamente ligado. Além do mais, por quê? Porque a pessoa está ansiosa, ela precisa ver felicidade ali em algum canto, alguma coisa para acalmar. E geralmente, alimentos doces, ele tem um componente dentro dele que é o hidroxitriptofano, que ele ajuda a produzir serotonina. Serotonina ajuda a reduzir a ansiedade. Então, por isso também, quando a mulher está em TPM, que ela está ali bem, com os nervos à flor da pele, ela busca o chocolate como um refúgio, porque justamente o chocolate ajuda a reduzir a ansiedade. O problema é quando se torna demais. Então, assim, essa questão de querer comer sempre que está triste, sempre que está feliz, isso primeiramente é chamado de fome emocional. Mas se isso fica muito intenso e acontece numa quantidade bem elevada e várias vezes durante a semana, isso evolui para uma compulsão alimentar. E a partir da compulsão alimentar, se essa pessoa começa a comer, por exemplo, eu comi aqui 10 pedaços de pizza, tô triste por conta disso, tô frustrado, agora eu vou tentar vomitar, vou colocar o dedo na boca, ou vou fazer um jejum aqui de 24 horas, ou de 48 horas, como já teve paciente meu que fez. Isso Meu já se chama de Deus. bulimia. Ou seja, você fazer algo para poder compensar esse distúrbio. Então, hoje a obesidade, um dos pontos da obesidade tem aumentado tanto em crianças também, isso está assustando bastante, é justamente por conta do aumento das doenças mentais. Gente, olha só. Agora, eu queria também falar um pouquinho da parte dos padrões impostos pela sociedade. Hoje, a gente sabe que, ao longo da história, esses padrões eles vão mudando. Aham. Antes, a gente via aquele padrão da mulher longilínea, magérrima,
que era o padrão modelo, e aí depois era a mulher com curvas, aí depois agora eu acredito que é mais a mulher atlética, com músculos. Aham. Como é que fica essa aceitação? Porque a gente sabe que existem os Olha, biotipos. Tem um padrão que, eu tenho um corpo cheio de curvas, eu posso emagrecer bastante, mas eu nunca vou ficar com aquele corpo daquele padrão que está sendo imposto pela sociedade. com Como é que a gente faz com certeza. essa relação para essa Olha aceitação se só. tornar saudável? Eu vou aqui gerar um gatilho mental. Quem já no colégio, o professor de história, ou de geografia ou de arte, não botou aquela imagem do escultura da época da Mesopotâmia, que era uma mulher bem gordinha e outra escultura da mulher grega, né, da deusa grega, que era um corpo mais curvilíneo, e depois botou a mulher na passarela, já bem magra. Então, realmente, os padrões de beleza, eles mudam bastante a partir do tempo, a partir da religião, a partir da cultura, a partir do fator socioeconômico. Quando a gente olha para o Brasil, mais recentemente, olha só, Nayara, quem aí pode perguntar pro vô de vocês se na época da década de 50, 60, se o ser bonito não era estar obeso, era ser gordo. Antes, você ser obeso era sinal de riqueza, era sinal de estar social. Por quê? Porque antes a classe mais pobre era o peãozão, chão de fábrica, ou então o sertanejo, que era magro, comia pouco, e o patrão, que era o rico, era aquele cara que era gordão, ou seja, era sinal você comer muito, ter aquela barriga estufada, era sinal de status social. Hoje em dia isso já está se invertendo. Hoje em dia você pega o cara que é empresário, que trabalha na top performance, ele mostra o corpo dele como um sinal de performance. Não, eu sou bem sucedido economicamente, minha empresa é um sucesso, minha performance física é um sucesso, eu consigo correr 20 quilômetros, faço a maratona, enquanto as classes mais favorecidas, o cara que trabalha na fábrica, a empregada doméstica, a secretária a trabalhadora de loja, está cada vez ganhando mais peso. Ou seja, essa questão social altera bastante. Agora a gente está voltando para a era da magreza. Agora olha por quê? Porque o mercado asiático está super aquecido, inclusive o mercado de moda. Todo mundo só vê dorama hoje na Netflix, e eu desafio você a procurar um dorama, assistir a temporada toda e achar uma pessoa acima do peso em um dorama. Não tem. A China, desde os anos lá de 2000, 3000 antes de Cristo, o padrão de beleza era a mulher extremamente magra. Então é um padrão de beleza que o asiático está começando a trazer para o Ocidente, e a gente está voltando à era da magreza novamente. Então, por isso que até agora as novas medicações para obesidade, o Mounjaro, o Ozempic, estão tornando isso cada vez mais intenso. Já peguei no meu consultório, Nayara, modelo fotográfico que pesava 50, tinha 1,70 m, pesava 53 quilos, e queria tomar o Mounjaro, porque diz que as modelos de São Paulo estão pesando 45, 49 quilos. Meu Ou Deus. seja, está trazendo justamente esse tipo de situação. Já pensou? Agora vamos para o outro extremo. Vamos, Vamos para uma pergunta que é polêmica, sem né? polêmica. Pode ser um gordo saudável? A pessoa pode estar acima do peso e mesmo assim ser Vamos saudável, lá, doutor? eu vou pegar justamente já o gancho da pergunta anterior, né? Apesar de ter o padrão de beleza, Nayara, a gente tem um ponto de corte que é dito saudável. Se dependente do padrão, se você tem mais coxa, se você tem mais glúteo, se você tem mais braço, mais tórax, esse padrão de corte qual é? O homem ele tem que manter uma porcentagem de gordura entre 20 a 25% para ser metabolicamente saudável, e a mulher entre 28 a 35%. Ou seja, se você está dentro dessas faixas, você está com peso normal saudável, e dependendo do seu padrão de beleza, se você tem mais perna, se é mais alto, se tem mais glúteo ou menos glúteo. Importante é manter isso. Quanto a eu sou obeso, mas sou saudável. Ah, você está dizendo que eu estou obeso, que eu estou acima do peso, mas eu fiz meu exame, deu normal, eu não tenho uma diabetes, não tenho uma pressão alta. Hoje a gente tem, Nayara, os fenótipos da obesidade, né? Essa questão de ser obeso e ser saudável, isso pelo menos atualmente, hoje que eu estou falando aqui para vocês, isso não existe. Porque a obesidade está classificada como uma doença crônica. E como doença crônica que é, se você é obeso, não tem como você ser saudável. Inclusive, para você que já foi obeso, que fez cirurgia bariátrica, que emagreceu e hoje está magro, não pense que você deixou de obeso. Você continua sim obeso, mas hoje você está controlado, hoje você está magro, né? Porque a obesidade ela acaba influenciando em outros pontos. Assim, seu cérebro não é o mesmo, você tem a estimulação para comida diferente, seus sentimentos são diferentes. Então, voltando para esse assunto, não tem realmente como ser. Isso de, eu estou acima do peso, tenho obesidade grau 1, 2 e meu exame deu normal. Isso a gente chama o fenótipo da obesidade, que é a obesidade metabolicamente compensada. Ou seja, o seu corpo, apesar de ter todo aquele estresse do sobrepeso, seu corpo está compensando aquilo. Seu corpo está compensando sua pressão, produzindo outros hormônios. Seu corpo está controlando seu açúcar no sangue, fazendo o pâncreas produzir cada vez mais insulina. Porém, contudo, todavia, ao longo de 5, 10 anos, tudo vai descompensar, vai sair do local. Aí gera pressão alta, gera diabetes, gera risco de infarto, risco de AVC. E é isso que eu ia perguntar, né? Os riscos da obesidade
independente da idade, são inúmeros. Então, São. se não cuidar, vai colher aí grandes e fortes consequências, né, doutor? Olha, um ponto que é levado em consideração é que hoje a principal causa de morte nas pessoas, pelo menos no Brasil, são as doenças cardiovasculares, são infarto e AVC. E já tem estudo em andamento que prevê que cerca de 45% dessas mortes seriam evitáveis se esses pacientes tivessem pesos normais. Então, quando você olha no impacto que isso gera, olhando até para a questão de saúde pública, né? O quanto que isso não poderia ser melhorado na nossa sociedade. Com certeza. Agora, doutor, ainda falando um pouquinho em polêmica, né? A gente às vezes olha, vê aquela mulher emagreceu, aí tem gente que comenta, não, ela só emagreceu porque tomou remédio. Porque o remédio, qualquer um emagrece, é o caminho certo e mais rápido. Só que as pessoas esquecem que só o remédio não faz efeito. Que ela também colaborou, né? E que o remédio, muitas vezes, é a saída para aquele caso. Exatamente. Olha, isso é fruto, né, de muita desinformação, inclusive até desinformação gerada por outros profissionais de saúde, né? Seja da medicina, da educação física, da nutrição. A gente costuma dizer, poxa, por que para a pessoa melhorar da pressão, ela toma remédio e não é só escolha? Por que uma pessoa que está com depressão é normal ela tomar remédio e ninguém é criticado? Ou seja, tem aquela necessidade. A mesma coisa de dizer, a pessoa está obesa, então se ela tomar um medicamento, ela vai estar tomando um caminho mais fácil, vai ser uma preguiça? Claro que não. É a mesma coisa que eu dizer para uma pessoa que tem depressão e dizer, remédio é besteira, isso aí tu vai ficar viciado. Vai para um show de humor, começa a rir, vai ler piada que tu fica feliz. Não, isso é, assim, é muita desinformação por trás. No começo tinha-se isso, por quê? Porque algumas pessoas do lado da área da saúde, da nutrição, da educação física, do lado da medicina, achavam que se o paciente ficasse utilizando medicação, ele estava utilizando o caminho fácil, depois ia ganhar o peso todo de novo. Hoje os estudos mostram exatamente o caminho contrário, que hoje a chance de você ter reganho de peso é praticamente similar a que você não use medicação. Mas o ponto principal qual é? É se você tiver realmente necessidade de usar a medicação, ou seja, se você estiver com sobrepeso, se você estiver com diabetes, pressão, estiver acima do peso e precisa usar uma medicação como essa, não é só usar a medicação. Você vai usar lá a sua canetinha de emagrecimento, seu Monjaro, seu Ozempic, lindo, satisfeito, mas em junto a disso você tem que fazer uma dieta, tem que praticar atividade física, senão você vai terminar de usar a medicação e com certeza você vai ganhar peso todo de novo, ou seja, a medicação, ela é uma cadeira de rodas, ela é uma muleta, é um app que vai ajudar você a fazer dieta. E a partir dali, você vai ter que manter uma constância. E, doutor João Paulo, a gente também não pode deixar de falar, antes, para encerrar, uma pergunta que eu queria saber. Qual é o papel das influenciadoras fitness hoje nas redes sociais, para a sociedade como um todo? Olha, os influenciadores, eles podem tanto ter um papel muito positivo em quem está buscando informação de boa qualidade, como pode trazer uma informação horrível e acabar com a vida de uma pessoa, como a gente vê alguns exemplos. Qual o cuidado que você tem que buscar nos seus influenciadores? Busque sempre um influenciador que dá uma proposta tangível para o processo de emagrecimento. Cuidado com o influenciador que promete fórmula mágica, que vende suplemento como fórmula milagrosa. Tome aqui minha gombinha, tome aqui meu encapsulado, minha proteína perfeita que você vai perder 10 quilos daqui a um mês. Que realmente a gente já vê muitos casos como esse. Mas até em questão de influenciador, tomar cuidado também para se comparar. Quem aí já não viu agora, a Virgínia Fonseca apareceu aí de um mês para o outro, super musculosa, super definida. E muita gente se compara, muitas mulheres realmente veem, como é que pode? Uma mulher teve 3 filhos, casamento, tudo, morre de trabalhar e tem um corpo daquele jeito. As pessoas têm que aprender a não se compararem, a querer se comparar com a vida perfeita. Você olha uma influenciadora fitness como a Virgínia Fonseca, que tem toda uma estrutura ali por trás dela, tem uma fábrica de suplementos, você tem que ver que para você conseguir chegar naquele nível, é um nível de investimento absurdo. Ali ela não está gastando por baixo cerca de 30 mil, 40 mil reais por mês só para manter aquele corpo, seja com consulta médica, seja com medicamentos, seja com hormônios, que ela com certeza está usando, não tem como você atingir um pico daqueles ganhos de massa muscular de um mês para o outro, então realmente é não se comparar e sempre buscar influenciadores que dizem a vida real e não a vida perfeita. E a busca da vida saudável, mas claro, respeitando o seu biotipo, o seu limite. Doutor, muito obrigado. Sempre muito bom tê-lo aqui com a gente. Eu que agradeço, né, a oportunidade, sempre informar, trazendo informação de qualidade. E a gente vai ficando por aqui. Muito obrigada aí pela sua audiência e até a próxima.